Vamos lá, pessoal, continuando aqui, tá? Deixa eu só conferir se as ordens foram enviadas. Ordens enviadas. Então vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui, a gente vai começar a falar das leis fundamentais do WICOF, tá? Então, antes de qualquer coisa, curtir o vídeo, tá, pessoal? Tem um link do Telegram aqui, quiser entrar, fica à vontade, bater papo lá é para conversar, tá, pessoal? Tirar ideia, tirar dúvida, mostrar ideias, se quiser mandar material para mim, analisar ele lá, fica à vontade, para fazer resumo do canal, tá? Então, a troca de informações lá é bem interessante, eu espero que todo mundo goste. Então, vamos tomar um golinho d'água. Não esquecer que tem um Pix aí para quem quiser apoiar o canal, tá, pessoal? Fica à vontade. E não esquecer de curtir, compartilhar e curtir a página, tá, pessoal? Que isso é muito importante. Pelo jeito aí, vocês estão gostando bastante, né? Porque os vídeos estão bombando aí, né, em relação aos anteriores. Então, espero que vocês gostem desse também. Então, vamos lá, pessoal. A gente tem as leis fundamentais do WICOF. Vamos começar pela lei de oferta e demanda. Então, o WICOF ele diz que se a procura for superior à oferta, o preço do produto subiria. E se a oferta fosse superior à procura, o preço do produto cairia. E se a oferta, né, e a procura estivessem em equilíbrio, o preço seria mantido. Então, por que isso? Pensa que a gente tem um book de negociação aqui, onde a gente tem o pessoal que quer vender aqui, tá? Então aqui estão pregoadas as ordens de quem quer vender, e aqui está pregoada as ordens de quem quer comprar. Então a gente tem um book aqui, certo? Então o que acontece? Se eu tenho mais demanda, mais gente querendo comprar do que gente querendo vender, esse comprador ele vai ter que agredir essas vendas, ele vai ter que ir lá e comprar essas ordens de venda. Então o preço tende a subir. Se eu tenho mais gente querendo vender, esses vendedores vão ter que agredir essas ordens de venda. Então o preço vai, teoricamente, teria que cair. Então se eu tenho uma demanda maior do que oferta, o preço sobe. Se eu tenho uma oferta maior que a demanda, o preço cai, tá? Essa é uma ideia geral, né, que deve ser matizada porque é um erro muito comum em pensar que os preços sobem porque há mais compradores do que vendedores e que ele, desculpa pessoal, que há mais compradores do que vendedores, ou que eles descem porque há mais vendedores que compradores. No mercado, você sempre tem o mesmo número de compradores. Então, isso aqui é uma lei geral, mas o que acontece? Para você ter uma compra, você tem que ter uma venda. Então, você tem que ter um comprador e um vendedor para você fechar o preço aqui da operação. Então, o que acontece? O que vai determinar se o preço sobe ou se o preço desce é, se eu tiver ganância para comprar logo, o preço sobe. Se eu tiver pânico para vender a qualquer preço, o preço desce. Porque sempre que eu vou ter alguém vendendo, eu vou ter alguém comprando. Então, essa é a ideia que a gente tem que ter na mente, tá? Dessa questão do pânico e da euforia, tá? Então, o mercado vai fazer esses movimentos. No mercado, há compradores e vendedores, que se interrelacionam para corresponder às suas encomendas. De acordo com a teoria dos leilões, o mercado procura facilitar essa troca entre compradores e vendedores. É isso que o volume e liquidez atrai o preço, que a gente fala. Então, por exemplo, se eu tenho o book aqui, eu tenho uma ordem muito grande aqui, só que o preço está aqui embaixo, muita gente fala, essa ordem aqui é defesa. Muitas vezes ela pode não ser defesa. Por quê? Se eu tenho uma ordem aqui, por exemplo, tá? Vamos botar no índice aqui, se eu tenho uma ordem de 5 quilos e aqui embaixo é 200, tá? Vou botar assim, 200, aí aqui eu tenho outra de 200, por exemplo, aqui eu tenho outra de 200, o que acontece? O cara que está querendo comprar 5 quilos de contrato, o cara quer comprar 5 mil contratos, você acha que ele vai ficar tomando de 200 em 200 aqui? 100 em 100 aqui? Vai demorar muito, porque muitas vezes o cara tem 30 mil contratos vendidos e ele precisa recomprar esses contratos. Então ele vai vir agredir esses 5 mil aqui para tentar comprar esses 5 mil. Então o volume e liquidez no book, então quando você vê o book muito cheio, muitas vezes não é defesa, ele está chamando liquidez para o cara que está vendido, ele tem que comprar, então ele vai ter que comprar aqui em cima, ele vai ter que vir negativo na posição dele para comprar. E mesma coisa do outro lado, se eu tenho muita oferta aqui embaixo de compra, se eu tenho muita demanda aqui compra, o cara que quer vender e o preço está aqui em cima, você está falando para o cara, eu compro, mas você vai ter que vender para mim barato aqui embaixo.
Muitas vezes o cara já está vendido no prejuízo, ele vai ter que vir consumir nessas ordens todas até chegar aqui embaixo para poder dar saída no lote todo dele. Então você tem todo esse movimento aí de baixa, tá? Então, é o que ele fala que há um erro, é um erro muito comum, chamar tudo tem a ver com a demanda de compra e tudo tem a ver com a demanda de venda. Né? O que a gente tem que diferenciar é que a gente tem os operadores agressivos e os operadores passivos. Então, se eu tenho muito comprador agressivo, o preço sobe. Se eu tenho muito vendedor agressivo, o preço cai. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que entender da oferta e demanda, tá? Então, aqui ele falando do book, tá? Então, os termos oferta e procura correspondem a uma atitude passiva colocar ordens limitadas no bid-ask. Então, você coloca as ordens limitadas no bid-ask e você vai ter as ordens de compra e de venda. Mas as ordens passivas é a intenção. A intenção de você botar uma ordem aqui, ela não tem capacidade de mover o preço, porque ela está passiva, ela está esperando. Então, para você mover o preço, você tem que ter uma demanda agressiva de compra ou uma demanda agressiva de venda. Aí você vai ter a movimentação do preço para cima ou para baixo. Então, se eu tenho uma agressão de compra, o cara quer comprar 100 contratos. Vamos supor que quer comprar 1.000 contratos, ele vai ter que vir buscar aqui em cima. Ele vai vir comprando, até chegar numa oferta grande para ele poder fazer. Pessoal, mas se ele quer comprar 5.000, por que ele não fica comprando de 200 e 200? Porque muitas vezes ele tem 20.000. Ele está tentando comprar 5, 10, 15, 20. Então ele vai ter que ir onde tem a região, porque ele identifica que essa região, né, quando a gente tem um book mais cheio aqui assim, ó, a gente identifica que essa região é uma região de venda. Então ele vai chegar aqui para, por exemplo, comprar 5.000 contratos, vai ter muito mais ordem de venda aqui. Então, se ele está precisando comprar 10.000, pode ser que ele consiga liquidez para comprar os 10.000 aqui. Então, por isso que muitas vezes a gente vê as ordens grandes lá e o preço tende a ir lá. Ah, mas e ordem de defesa? Uma ordem de defesa aqui teria que ser, por exemplo, no índice, teria que ser 5.000 contratos, 6.000 contratos. Mesmo assim, corre o risco de irem lá tomar essas ordens no book, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o deslocamento de preços. Um movimento ascendente do preço pode ser dado pela entrada ativa dos compradores. Então, a gente pode ter a entrada ativa dos compradores para, né, para execução de stop loss. Às vezes ele está vendido, então o cara está vendido, então o cara vendeu. Aí o mercado subiu e ele vai estopar, o stop dele está nessa região. Então ele vai ter que comprar para poder estopar. Então, ele puxa o preço para cima. Então o preço descer é o contrário. Então, os vendedores têm que agredir, comprar todas as ordens aqui de compra. Então, os vendedores têm que vir agredir essas ordens aqui, em níveis cada vez mais baixos, para o preço poder cair, né? Pedidos de venda passivos fazem com que o movimento de alta abrande, mas não tem a capacidade de fazer o preço descer por si só. Então, aquilo que eu falei, se eu ponho muita ordem aqui, se eu tenho uma ordem muito pesada aqui, não vai fazer com que o preço bata e volta. Mas vai fazer o quê? Que ele bata e fique tentando comer essas ordens, limpar essas ordens para continuar o movimento de alta, tá? Um movimento descendente do preço pode ser dado pela entrada ativa dos vendedores ou pela execução de stop loss das posições longas. Então, a pessoa está comprada, para sair ela precisa vender. Então, muitas vezes, o cara comprou o pivô, o preço veio aqui no stop dele, ele está comprado. A hora que der o stop loss, a plataforma vai mandar o stop a mercado, ou ele vai mandar o stop dele a mercado. Mandando o stop a mercado, ele vai executar as ordens de compra no book, porque ele está vendendo a posição, tá? Falta de interesse. Então, quando a gente identifica que o book tem falta de interesse, quando a gente vê, por exemplo, que a gente tem regiões mais cheias e o book próximo, né, a gente começa a ver que aqui o book próximo, ele começa a ficar vazio. Então, um book normalmente que a gente olha tem 300, 400, 500, 600 ordens aqui, você vai olhar e tem 20, 30, 40, tá? Então, isso é importante. Então, independente da ordem de compra ou de venda, tá? O resultado é a liquidez adicionada ao mercado. Isso é realmente o que importa quando se negocia. Então, independente da ordem que tem ali, se é compra, se é venda, se é alguém do varejo, se é institucional, se é algoritmo comprando ou vendendo, o que importa é que isso vai dar liquidez para o mercado, tá? Isso que é importante. A lei da causa e efeito, tá? A lei da causa e efeito, pessoal, a gente tem o quê?
Lei da causa e efeito é o que a gente fala, que a gente precisa de uma causa, que essa causa é construída, né? Então a gente vai construir essa causa. Então a ideia é que algo não pode acontecer do nada. Para que tenha uma mudança do preço, é primeiro construir uma causa raiz. Geralmente as causas são construídas através de grandes mudanças de mão entre operadores bem informados para não informados. Então, a gente tem o mercado, ele faz uma pausa, aí ele fica limpando aquilo que eu falo, é a causa. Aquele movimento de acumulação e distribuição é a causa. Aí ele tem uma causa formada, tá? E ele faz o efeito. Aí ele vem fazer uma acumulação, que é a causa, numa estrutura de acumulação. Aí ele faz a causa e ele tem o efeito dessa acumulação, que é o quê? Quem comprou no fundo vai jogar o preço para cima para vender aqui em cima. Quem vendeu aqui em cima vai jogar para baixo para recomprar aqui mais barato, tá? Então essa é a causa e efeito. Então a gente tem que entender o quê? E não adianta a gente ter uma causa pequenininha, que a gente não vai ter um movimento grande depois. Então, se a gente tem uma causa grande, a gente teoricamente tem um movimento maior. Se a gente tem uma causa pequena, você pode ter um movimento pequenininho, tá? Então é a causa e efeito. Além de ver a causa em termos de operação individual, o objetivo é ver a causa a partir de uma perspectiva mais ampla em termos de movimentos. Então, para isso, diz que o mercado está construindo uma causa durante os períodos de lateralização dos preços e que essas geram posteriormente, como efeito, um movimento tendencial para alta ou para queda. Nesses períodos de lateralização, são realizadas campanhas de absorção do estoque, das quais os operadores começam a posicionar do lado direito do mercado. Então, ele absorve o movimento de venda acumulando, né, e expulsando todo mundo que quer comprar, para que depois ele possa jogar lá em cima e o cara que não comprou aqui fala, ah, vou comprar que eu vou ficar de fora. E ele vai vender para esse cara aqui em cima, tá? Expulsando gradualmente o restante dos participantes até encontrar o caminho pelo qual o preço será direcionado livre de resistência, tá? Proporcionalidade entre causa e efeito. Então a gente tem essa proporção, que uma causa maior, você tem um efeito maior nos preços. A chave é compreender que é durante as fases de preços laterais que ocorrem os processos de acumulação e distribuição. Então você viu que o mercado está ficando lateral, já começa a procurar os pontos de acumulação e distribuição ali, que é bem provável que você vai achar, tá? Além de ver a causa em termos de uma operação individual, só que você tem uma linha aqui. E nem todos os intervalos são processos de acumulação e distribuição, porque a metodologia diz que há estruturas que são simplesmente flutuações de preços. Então pode ser um ativo X que ele não tem interesse nenhum e ele fica flutuando aqui por meses, porque ele não tem interesse nenhum player de acumular ou distribuir esse ativo. Então, como ele não tem interesse, o ativo ele não vai apresentar a acumulação e distribuição, tá? Então, ele apresenta a acumulação e distribuição através do gráfico de ponto e figura, que normalmente ele utiliza, tá? Então, o Wyckoff, ele utilizava ponto e figura para quantificar e estimar o efeito através da contagem horizontal de colunas. Então, ele contava as colunas para poder saber os objetivos, tá? Ao contrário dos gráficos de barras, que são baseados em tempo, os gráficos de pontos e figuras são baseados na volatilidade. É como se fosse o gráfico de pontos que eu uso. Então, você precisa ter uma determinada movimentação numa direção para que você tenha a direção do gráfico andando. É como se fosse o Renko, por exemplo, só que feito no papelzinho. Para a projeção de uma contagem no esquema de acumulação, medimos o número de colunas entre o last point of supply. Então, o que ele fazia? Ele media o número de colunas até o último ponto de suporte, né? E ele sabia que ia ter mais ou menos aquele número de coluna, né? Tem uma conta que faz, né? Que onde seria os alvos dele. Para a projeção, ó, de uma contagem de distribuição, mede o número de colunas entre o last point of supply e o preliminary supply e o buying climax, né? Que são os movimentos de aparição da oferta. Então ele vai fazendo essas medidas. Hoje em dia eu não vejo ninguém fazer isso, tá, pessoal? Que é isso aqui. Então ele media essas distâncias aqui, ó, tá? E tem um cálculo que você faz que você projeta essas distâncias. Então, para os intervalos de reacumulação, a contagem é feita a partir do last point of supply, e para os intervalos de redistribuição, a contagem é feita através do last point of support, né? Aí, depois de contar,
ele vai fazer a projeção clássica e vai obter a partir do próximo last point of supply, ele vai ter o alvo dele, tá? Então é só para mostrar como foi feito, mas hoje em dia a gente não usa. Como que a gente faz as projeções hoje em dia, tá? As projeções é Fibonacci, Elliott, padrões harmônicos, né? Projeção vertical da volatilidade e projeção de alvos. Então, se você tem uma acumulação aqui, aí você vai olhar, a gente vai ver algumas ferramentas, você vai ter alvos superiores, você vai tentar chegar nesses alvos superiores da operação, né? E como conclusão da causa e efeito, uma tendência vai acabar e uma causa vai começar. Uma causa vai acabar e uma tendência vai começar, né? Então, você tem uma causa, uma tendência. Uma causa, uma tendência. Uma causa, uma tendência, que é o ciclo completo de Wyckoff, tá, pessoal? Lei de esforço e resultado, tá? Lei de esforço e resultado, ela é representada pelo volume, enquanto o resultado é representado pelo preço, tá? Isso significa que a ação de preço deve refletir a ação de volume, tá? A gente vai ver isso é bem interessante de começar a observar. O objetivo consiste em avaliar a posição dominante dos compradores e vendedores através da convergência e da divergência entre preço e volume. Então, o preço e volume ele tem que ser convergente, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. O volume identifica a quantidade de estoque, de títulos, contratos que mudou de mãos. Esse é o primeiro conceito-chave. A participação dos grandes operadores é identificada pelo aumento de volume. Então, a gente vai identificar que os grandes operadores estão acumulando ali quando a gente tem um aumento de volume. E por mais que eles queiram esconder, eles não conseguem esconder grandes volumes, tá? Então, harmonia e divergência. Se o esforço estiver em harmonia com o resultado, é um sinal de que a força que é sinal de força do movimento e sugere a sua continuação. Se o esforço está em divergência com o resultado, é um sinal de fraqueza do movimento e sugere uma reversão. O que isso significa? Se eu tenho uma barra grande de movimentação do preço, uma barra de alta, vamos supor, o preço abriu aqui e fechou aqui, mas essa barra ela foi feita por um volume pequenininho, então você vai olhar lá a barra de volume é um voluminho pequenininho, então aí tem uma divergência, porque eu precisei de pouco volume para desenvolver uma grande área de preço. Então o esforço foi muito pequeno para um resultado muito grande, isso é uma divergência. Agora, se eu tenho uma barra grande e eu tenho um volume grande associado, eu tenho uma convergência em cima disso. Então, o sinal ele me mostra fraqueza, porque eu tive um grande volume para percorrer um grande espaço de preço, um grande spread de preço, tá? Então, a gente vai ter que procurar nos gráficos essas validações de preço e volume, né? Então, note-se igualmente que a evolução dos preços está diretamente proporcional ao esforço despendido. Se for sugerida uma divergência, o resultado tende a ser diretamente proporcional a essa divergência. Então, muitas vezes, a gente vê que o preço ele vem andando, ele faz um movimento climático, aí aqui em cima ele faz uma barrinha assim e faz um volume extremo. Isso é uma divergência, porque eu usei muita força, teve muito esforço aqui para andar só esse pouquinho da barra. Então aqui eu já vou ficar esperto, porque esse mercado ele pode começar a corrigir, tá? Então é isso que ele quer dizer, essas divergências e essas diferenças é que a gente vai utilizar para fazer as nossas análises, tá? Então, das 3 leis fundamentais, a gente vai ter aqui, ó. Então, vamos lá. Então, eu vou ter harmonia e divergência no candle. Quando que eu vou ter harmonia e quando eu vou ter divergência, tá? Então, de uma vela, se eu pensar numa vela, tá? Pensar numa vela. Alto volume desenvolve uma vela de grande amplitude, harmônico. Baixo volume tem que ser uma vela pequena. Então, tem que ser um candle pequeno, ok. Alto volume em uma vela bullish, que eu faço o aumento do preço. Então, na próxima, então, se eu tenho uma harmonia, então se eu tenho um candle, no próximo candle eu tenho que ter alto volume e uma vela que também desenvolva o preço. Se eu tiver um alto volume em uma vela bearish que faz baixar o preço, né? Então eu vou ter, desculpa pessoal, então eu tenho um baixo volume, então eu tive uma velinha pequenininha com pouco volume. Mesmo que eu tenha um candle de baixa com alto volume, não tem problema, porque eu estou virando a tendência, tá? No desenvolvimento dos movimentos.
alto volume em um impulso, baixo volume em um retrocesso. Então, se eu estou pensando no movimento de alta, então, movimento de alta, eu tenho que ter o volume ascendente. A correção, o volume tem que ser descendente. Movimento de alta, volume ascendente. Correção, volume descendente. Tá? A gente tem que ter isso na cabeça. Tá? Por ondas. Onda crescente em um impulso, onda decrescente em um retrocesso. Então, as ondas crescentes no impulso e as ondas decrescentes no retrocesso. Tá? Níveis chaves. Alto volume que quebra nível, baixo volume não quebra de nível. Tá? Então, na baixa, no alto, eu tenho que ter um alto volume para quebrar o nível, mas eu tenho que ter as barras confirmando. Tá? Quando que eu vou ter uma divergência? Quando for o contrário disso. Então, eu vou ter um alto volume, uma vela pequena. Baixo volume, uma vela grande. Então, na queda, eu vou ter um baixo volume, uma vela grande. Ou eu vou ter alto volume, com uma velinha pequenininha, tá? Depois vocês tiram um print desse quadro aqui, pode guardar para vocês olharem com calma depois. Alto volume em uma vela bullish, que não faz subir o preço. Então, eu tenho uma vela bullish, um alto volume e que o preço quase não sobe. Alto volume, uma vela bearish, que não faz baixar o preço. Então, eu tenho uma vela de baixa, com alto volume, mas o preço fica estável. Tá? Isso no candle seguinte. Então, às vezes eu tenho assim um candle e o outro seguinte. Um candle de alta e o outro seguinte. E esse candle entra um alto volume. Tá? Então, fica assim, ó. Eu vou ter dois candles. O segundo candle menorzinho. Aí eu vou ter um volume assim e vou ter um volume assim. Então, esse volume segundo, ele tem uma divergência do volume do primeiro, tá? Quem fala muito disso é a Ana Cooley, tá? Depois eu vou ter o resumo dela, vocês vão gostar. Alto volume em um retrocesso, então se eu tiver um movimento de alta, né? Se eu tiver um retrocesso com alto volume, aqui o volume subindo, isso aqui é uma divergência do movimento. Onda crescente em um retrocesso, né? Então, por ondas eu tenho que ter onda decrescente, então significa que as ondas elas têm que ser menorzinhas, então isso é uma divergência. Na baixa também, vou ter ondas que as próximas vão ser sempre menores do que a anterior, tá? Baixo volume quando quebra a mínima, então se eu quebrar uma mínima com baixo volume, ou volume alto que não quebra a máxima, então tem um alto volume que não vai quebrar a máxima anterior, por exemplo, ele vai vir aqui e aqui vai deixar um alto volume, tá? Não vai quebrar a máxima. Então, isso aí, depois olha com calma, eu vou deixar aí, vocês podem tirar um print se quiser, tá? E vamos lá. Então, aqui a gente vai falar isso que a gente estava falando, ó. Vou mostrar para vocês aqui no esqueminha. Então, eu tenho a harmonia dos candles, porque eu tenho candles cada vez maiores, volume cada vez maior. Aí, aqui eu tenho um candle pequenininho com volumão. Então, o esforço que foi empreendido aqui é um espaço muito pequeno que andou. Ele tinha que ter andado aqui igual ou superior, até superior do que a vela anterior. Então, as velas são representadas, são a representação final de uma batalha entre compradores e vendedores dentro de um determinado tempo. Estamos à procura de um acordo entre as faixas de preço e volume. Então, se eu tenho, quanto mais volume eu tenho, maior tem que ser a vela, tá? O oposto disso marca uma divergência. Aqui fica até mais fácil para mostrar para vocês. Tá? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu estou em movimento de alta, mas o volume está lateral. Mas o que importa para mim é que o esforço que eu fiz nessa vela, que eu fiz nessa vela, que eu fiz nessa vela, mais ou menos aqui a média é o mesmo. Então, eu tive que me esforçar a mesma quantidade para subir a mesma quantidade. Essa vela, ela subiu mais. Aqui, uns poucos, subiu 100 pontos. E aqui subiu 80. Então, eu preciso de mais força para subir esses 100 pontos. Tá? E divergência. Eu tenho velas crescendo de volume, velas crescendo de spread. A última vela, ela é igual a essa vela anterior, mas ela precisa de muito mais volume para fazer essa máxima. E na sequência, a gente começa a ter, depois da divergência, a gente começa a ter uma correção dos preços, tá? Então, vamos lá. No desenvolvimento dos movimentos. Então, aquela tabela eu vou falar aqui para vocês. Então, movimento de alta, volume alto, correção, volume baixo. Movimento de alta com volume baixo é uma divergência. E a correção com volume alto é divergência. Tá, pessoal? Então, eu estou só resumindo aqui o que está escrito ali, que eu já falei para vocês na tabela. Tá?
atingindo níveis-chave, então níveis de rompimento ou de suporte de resistência. Então, se eu tenho uma tendência de alta, eu vou ter os preços subindo, o volume subindo. Aí ele vem testar a resistência, ele vem testar com baixo volume. Quando ele retoma, ele tem que entrar o volume. Então, esse teste ele tem que ser com baixo volume. Porque se eu tenho um movimento de alto volume, ele fura a resistência com alto volume, aqui ainda tem alto volume. E quando ele testa, o volume cai, olha a diferença de volume aqui, ó. Olha como está só até uma LTB no volume aqui, ó. A tendência aqui entre volume, se entrar volume aqui, o preço vem para baixo. Então, ele não vai ter força para segurar ali o movimento, tá? E deixa eu só ver aqui, pessoal. Então, vamos falar só da falta de interesse, né? Então, de vez em quando a gente entende que as voltas, né, nem sempre ocorrem quando há um volume considerável. Então, nem sempre, quando você vai fazer uma máxima e vai retornar, você vai ter um volume exaustivo. Porque simplesmente pode acontecer de não ter interesse. Então, você vai ter uma falta de interesse. Então, pequenos volumes em pisos de mercado, após um declínio considerável, uma inversão de tendência, geralmente indica falta de pressão de venda. Então, eu posso ter uma alta muito forte, onde ninguém mais quer comprar. Ninguém quer comprar aqui, mas também ninguém quer vender. Então, o pessoal vai realizando lucro, vai realizando lucro, vai realizando lucro, vai realizando lucro, ele vai caindo sem volume, sem interesse. Tá? Aumentos ou diminuições súbitas de volume relativo são significativos e ajudarão a identificar quando o movimento pode estar terminando ou começando, né? Então, quando você tiver um aumento significativo de volume, você vê aquela barrona de volume, você pode ter vai te chamar a atenção ali daquela região. A falta de pressão de venda ou na compra irá demandar um esforço menor para o resultado, significativo no caso de uma reversão de movimento. Então, se você não tiver pressão de venda ou compra, então você vai precisar de um esforço menor para ter um resultado. Então, se você não tem gente querendo vender, só tem gente querendo comprar, então eu vou ter um esforço pequenininho, um resultado muito grande. Isso aqui vai mostrar para a gente que tem uma divergência, tá? Que ele deveria ter um esforço muito grande para poder ter esse resultado, tá? Então, pessoal, mais isso aí que eu ia falar para vocês. Mais um videozinho, os vídeos estão ficando grandes, tá? Desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça o like e até a próxima. Fui!